Olá pessoal, muito prazer. Meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro de Respondendo Perguntas, tirando dúvidas com o advogado de imigração, hoje doutora Aide aqui nos Estados Unidos. Muito obrigado pela participação novamente, doutora. Oi, Roger, tudo bem? Obrigada pelo convite. Sandro Alves Cassalta. Se eu estiver nos Estados Unidos com esta waiver, visto para passaporte europeu, na verdade é uma permissão de entrada. Se eu conseguir uma oferta de emprego em uma empresa de transporte de caminhoneiro, por exemplo, poderia conseguir alguma classe de visto, doutora? Então, você acabou de falar o certo, né? Como esta foi criado com um acordo entre, né, Europa e Estados Unidos, ele não é visto. E ele foi criado justamente com a intenção de meio que bloquear as pessoas de chegarem até aqui e poder fazer uma troca de status. Então, são circunstâncias limitadas aonde alguém pode estar trocando e fazendo um ajuste de status, por exemplo, através de casamento com um cidadão durante esse período de 90 dias, mas essa pessoa não vai poder trocar para nenhuma outra status de trabalho. A resposta é não, não consegue. Eu já ouvi falar também, doutora, que quando a pessoa entra com esta, por não ser um visto, ela não pode estender o status, trocar Sim, de status e sim, contestar uma possível deportação. O que seria sim. esse termo contestar uma possível deportação? Então, eu nunca ouvi esse termo usado, mas eu estou imaginando que a pessoa poderia contestar, responder uma possível deportação se ela decidir ficar no país, né? Porque Hum. como você tem só os 90 dias, agora uma coisa interessante que você deve ter visto durante a pandemia, eles falaram para as pessoas que estavam presas aqui, não se preocupa, a gente está automaticamente dando um prazo de mais 30 dias para as pessoas que precisam renovar a passagem de volta para casa, porque houve assim uma grande problema nesse momento, porque as pessoas estavam tentando entrar em contato com o aeroporto, o CBP, como que eu posso entender? Porque em casos de emergência como essa, né, problema global, eles conseguem sim, mas eles deram um pouco tempo para as pessoas se organizar e sair fora. Então, não, você não pode fazer extensão, você não pode fazer troca de status e também poderia contestar uma deportação se você passar do prazo, né? Eu É. imagino. É Uhum. porque eu escuto muito isso, passaporte europeu, quais são as vantagens? Dependendo da situação, acaba sendo desvantagens, né? Nessa situação, concordo com você. Mas sabe o que acontece, Roger? É o tal do E2, do visto Hum. E2. Daí eles sabem que é um benefício que só existe para certos países que não são nem todos europeus, né? Mas daí eles escutam isso em algum lugar e daí eles falam, não é um benefício para a gente. Isso é, porque em vez de ter que investir quase US$ 1 milhão no EB5, eles podem abrir uma empresa e investir por volta de US$ 100 mil. Então, com certeza, esse é um benefício. Mas, assim, recentemente, temos muitas pessoas aqui querendo saber. Nossa, minha mãe é cidadã. Eu escutei que por ter parentesco de imediato que eu posso fazer essa troca de status. Ah, é? Quantos anos você tem? 36. Não, você não qualifica, você não é família imediata. Não, mas ela é minha mãe. Eu entendo que na definição do dicionário ela é imediato, mas perante a lei de imigração, você não é mais família imediata a partir de 21 anos. Então a pessoa ficou em choque. Ela estava preparada para chegar com esta, fazer a vida dela aqui e não voltar para Portugal, para a Europa. Portugal, eu acho que eles estão com esta ainda também, mas Portugal não qualifica para E2, para deixar isso claro É. aqui. E aí, em vista da pergunta dele, doutora, aí eu estou tentando ajudar aqui. Vamos supor que ele Ok. venha para cá com esta e ele, sei lá, consiga fazer um processo seletivo, mas ele poderia voltar para o país de origem dele e fazer o processo para entrar pegar o visto no consulado e voltar aqui com o visto direto? Isso seria a forma correta, Roger, tá? Só que, claro que as pessoas, né, muitas vezes não querem esperar, ou eles acham que o empregador que precisa deles não vai esperar. Mas é que eu não sei se muita gente entende que essas empresas que representam muitas pessoas em fazer esse match, né, eles estão achando vagas que realmente americano não quer. Não quer. Então, e daí o empresário americano, ele acaba gastando mais dinheiro com contratação e treinar as pessoas que em cada 60, 90 dias é uma posição difícil da pessoa ficar. Então, a pessoa que está no Brasil, ele quer qualquer trabalho, está feliz de vir, né? Essas pessoas que estão procurando EB3, eles não se importam, eles me falam isso. Quem está procurando EB3 me fala, doutora, eu trabalho em Mac, eu trabalho em faxina, não me interessa, eu só quero tentar sair daqui
para construir uma vida melhor para meus filhos. Então, eles estão dispostos a se sacrificar, né? E eu acho que o que muita gente não sabe é que essas posições realmente são difíceis de contratação. Agora, também, Roger, a gente tem que ver o outro lado da moeda. Pode ter, sim, um empregador que está com alguma urgência e quando ele ficar, né, sabendo que tem que esperar 2 anos mínimo no Brasil, talvez não vão querer. Então, mas é uma opção. A gente está aqui para dar essas opções para as pessoas poderem, pelo menos, escolher. Vamos à pergunta do Edson. Ele mandou o seguinte: Doutora Aide, sou de Portugal, quero ir com a família fazer turismo, pretendo investir, sou italiano. Porém, não quero ir com esta. Qual visto pedir no consulado? Quero ficar uns 5 meses. Obrigado. Então, se ele quer vir turistar, porque aqui a gente tem vários termos importantes. Eu vejo turismo, e eu vejo investir, eu vejo italiano. Então, minha cabeça vai para o E2, né? Porque quando você está já fora do país, fora dos Estados Unidos, você pode pedir o E2 através de um processo consular, né? Então, não tem toda aquela demora de enviar o 129, esperar aprovação, depois... Não, você vai e faz tudo diretamente com o Department of State, com o consulado. Mas, se ele quer vir de primeira, para fazer turismo e ficar 5 meses, então pede o B2, né? Só que, na verdade, eu nunca vi um italiano com B2. Todo mundo que eu conheço vem com esta. Só que, se você quer ficar mais de 90 dias, você não consegue com esta, tá? E daí o E2 para pincelar é uma oportunidade para quem realmente possui o visto cidadania italiano. Você pode fazer um investimento mais alcançável para algumas pessoas, que seria por volta de $100.000. Essa palavra por volta, né, em média de, é porque o estatuto não fala exatamente, né, como no EB5, que está especificamente quanto você tem que investir. O E2 é um visto, tá? Ele é um visto que é uma das únicas que você pode renovar inúmeras vezes, por isso que as pessoas gostam bastante. Ele não se converte automaticamente em um green card, daí você teria que trilhar um caminho no futuro, mas ficou assim, um pouco confuso, porque ele quer ficar 5 meses, mas quer investir. Então, talvez ele nem quer o visto E2, porque ele não pretende morar aqui. Talvez ele quer só vir, abrir uma empresa e ter uma renda aqui nos Estados Unidos, que também muita gente faz. E também, né, doutora, ele pode pedir um visto para turistar 5 meses, só que tem que tomar um Sim, pouco de cuidado, porque assim como o turismo e negócios, né, que grande parte de nós brasileiros conseguimos, que na maioria dos casos é concedido para ficar 6 meses, nem sim, sempre eles querem ouvir de você que você quer ficar 6 meses. Porque como é um visto na exatamente. categoria não imigrante, então é comum um não imigrante ficar 5 meses nos Estados Unidos? Pode até ser, dependendo do discurso, né? Então, às vezes, usa o ESTA, vem aqui conhecer e tal. Agora, se você tiver um motivo muito plausível para ficar 5 meses, você vai ter que ser bem, assim, consistente no que você vai falar ali para o agente, porque 5 meses é um tanto quanto estranho. Não estou falando que não Sim. dá, mas ele vai querer entender, É sim, que mas... para europeu vai ficar mais estranho ainda, né? Porque eles concedem o visto, não visto, eles concedem essa permanência de status de ESTA, né? Por 90 para você turistar. Então, eles facilitaram um mecanismo para as pessoas. Então, eu acredito que muitas pessoas que trabalham com CBP no aeroporto iriam falar: algo estranho aqui. Vamos para a salinha conversar um pouquinho mais. E tem um detalhe, só citando um exemplo, teve um casal que eu entrevistei que ele casou com a esposa dele no Brasil e ela é americana. E eles foram Uhum, verdadeiros no que eles queriam fazer. Ela falou, eles vão negar o visto. Eu falei, não, vamos tentar assim mesmo. Aí, beleza. Ele pediu 5 meses, não, 6 meses de visto para poder uhum, passear aqui nos Estados Unidos, que eles iam ficar 6 meses. Negaram na hora. Aí uhum, eles fizeram o processo de green card por casamento do Brasil, sim, consular, esperaram sair o uhum, resultado e eles hoje em dia moram aqui nos Estados Unidos. Então, por mais que você tenha um discurso verdadeiro, nem sim, sempre eles querem que você faça isso, você está entendendo? com certeza. Depende muito de quem você vai, né, enfrentar no consulado, no aeroporto. Tem pessoas que ligam querendo saber, né, como que isso acontece. Eu não vim aqui para morar, eu sou advogado no Brasil, eu fui humilhado na salinha, eu teve que apresentar a conta de banco, sabe, porque eles viram que eu estava olhando carros. Está olhando carros porque eles rastrearam a pesquisa do Google desse menino
E ele falou: nossa, eu achei uma invasão total da minha privacidade, pegaram meu celular, fuscaram em tudo, não acharam nada, e sabe o que fizeram? Me deram apenas 30 dias, porque falaram: se eu sou advogado, como que eu vou ficar aqui? Ele falou: eu expliquei, porque eu vou acompanhar meus casos online. Hoje em dia, tudo pode ser acompanhado online. Eu estou com o meu chefe, pediram esse telefone, ligaram para o chefe, confirmaram tudo bonitinho, e eles cismaram com esse menino, né? Tem uns 26, 27 anos, e deram só 30 dias. Eu conheço também um que tinha ficado 6 meses, voltou para o Brasil, aí quando ele retornou, deram apenas 10 dias. E conheço uma, Sim, uma moça que ela tentou entrar como turista, só que com visto M1, que é estudante hum, vocacional. Então, sim, como o visto te dá autorização de embarcar numa viagem para os Estados Unidos, e o sim, status vai ser concedido de acordo com o visto e o discurso, eles deram um dia para ela só de estadia nos Estados Unidos, cancelaram o visto dela, jogaram ela para dentro. Ela ficou 2 anos, aí se cansou dos Estados Unidos, porque a vida não é igual para todo mundo, e voltou embora sim, para o Brasil. sim. Tem Doido, muitas né? histórias assim, né, de pessoas que eles estão com visto B2 no passaporte, passa para a salinha e por X motivo é deportado, né? Seja questão desse de status de visto, porque trocou status, mas não entrou com isso, e lá tá a permanência, né? P1. Daí o atleta sai, ele vai, tenta voltar com o B2 porque não consegue agendamento no consulado. Então, assim, tudo assim, é muito difícil de falar. Se alguém te garantir alguma coisa, Roger, essa que eu falo. Se alguém te garantir alguma coisa com imigração, toma cuidado, porque não tem garantias com imigração. A próxima pergunta é do Pinguim Gélido. Tenho 25 anos e pretendo morar nos Estados Unidos um dia. Dicas da melhor maneira de me oficializar no país. Pretendo chegar com 10 mil euros. Quais as formas perto desse valor de me oficializar com visto? Então, é complicado, porque ela está falando em euros, né? Então, se você chega com esta, como nós falamos um pouquinho atrás, você não vai poder trocar de status aqui nos Estados Unidos, né? Mas se você pretende fazer um processo na Europa e chegar, você poderia pensar em ver se estudar inglês ou fazer uma faculdade, um community college, seria interessante para você. Mas sem a gente saber o currículo dela, é um pouquinho difícil a gente falar para ela qual seria o melhor visto, porque às vezes ela tem alguma habilidade extraordinária que, né, poderia, porque com 10 mil euros ela poderia estar pagando as taxas, né, de um EB1, de EB2, de EB3, não só taxa, mas honorários de muitos advogados também, né? Então, eu acho que esse tipo de pergunta depende muito do currículo e da experiência da pessoa. Mas se você quer morar de maneira legal, eu já vou nesse caminho dos EBs, EB1, EB2 e EB3. Para quem não sabe, doutor, o que que é o EB1, EB2, EB3, você poderia dar uma breve explicaçãozinha Sim, assim do que é, só para a galera que, né, não assistiu às lives anteriores? claro. Os EBs são Employment Based Visas, né? Tem EB1 até EB5, e em algumas categorias, por exemplo, como EB1 e EB2, você pode estar aplicando sem ter um sponsor, tá? Ele é um processo para quem vai receber a residência permanente e, se for aprovado, o benefício vai ser um green card. Ele pode ser iniciado aqui dentro dos Estados Unidos, se você estiver com seu status válido, ou ele pode ser um processo consular, onde você vai estar recebendo o benefício aprovado após uma entrevista no consulado. Roger e doutora, caso eu receba uma proposta de emprego nos Estados Unidos, o processo para eu conseguir o visto de trabalho é demorado? Estou no Brasil e não queria perder a oportunidade. Possuo o visto B1 e B2, turismo e negócios. Obrigado. Então, depende muito, Felipe, do tipo de processo que você vai fazer. Porque, por exemplo, eu tenho pessoas que, né, eles são super qualificados. Então, pode até ser que você vai receber uma oferta de emprego, mas, por exemplo, no caso do EB1, não é necessário, mas ajuda, né? Ele conta uma história de por que que você está vindo. Então, se você é um CEO, um empresário que tem muito destaque, eu fiz recentemente para alguém, ele fez o premium, que nesse processo você pode fazer o premium, foi aprovado em 30 dias a primeira parte, foi enviado para o MVC, demorou mais 60 dias. Eu não esperei o MVC chamar ele para entrevista no consulado no Rio de Janeiro. Eu fiz um NIE,
National Interest Exception, em uma semana ele foi entrevistar no consulado, ok? Então, nesse caso, a pessoa foi aprovada para poder entrar em 4 meses em total, né? Até receber o carimbo e se organizar e tudo mais. 4 meses é muito rápido, é um EB1, tá? Mas tem pessoas que falam, eu não tenho as evidências para provar o EB1, não vou ter prêmios, não vou ter as informações, não vou poder cumprir os requisitos. Daí a gente sabe que a maioria dos processos para trabalhar não são tão rápidos assim, né? EB2, EB3, existe uma fila. Em algumas opções, como EB2 internacional, não tem o premium. No EB3 tem o premium, mas só quando você chegar na parte, né, da imigração com o USCIS, até lá já se passou um ano. Então, muitas pessoas querem saber H1B como funciona, é uma loteria, não é uma garantia. Então, é um problema que eu estava falando justamente de manhã com o meu cliente de consulta, como pode ser que vocês estão com falta de mão de obra, o mundo inteiro está vendo isso por fora, e eles não conseguem criar um caminho rápido para agilizar. Mas eu acho que, em alguns casos, a gente está vendo que o Congresso está tentando agilizar para outras categorias o premium, justamente por isso, né? Mas é uma situação que hoje não tem solução, Roger, tudo é demorado, essa é a verdade, eu gosto de falar com transparência aqui. É complicado, né, doutora? E como são muitos vistos, H1B é uma coisa, H2A é outra, H2B é outra coisa. E aí eu lembro que no H1B parece que as inscrições abrem em abril para iniciar É só em isso, outubro. E aí é uma exatamente. luta das empresas correndo. Quando a doutora fala que é uma loteria, é porque são muitas É, empresas aplicando, e aí sim. quando sai, às vezes não tem para todo mundo. Exatamente, exatamente isso. Eu vou te falar que eu tenho uma colega que faz só H, eu não faço H e eu mando para ela, porque é uma dor de cabeça tremenda e você não sabe se a empresa vai poder contratar. Então pessoas falam: "Nossa, eu esperei um ano para receber um não. Eu podia ter iniciado um EB3, já estaria, né, entrando na parte de imigração com o USCIS". Eu falo que isso é real, né, as pessoas que já estão no Brasil e têm uma oferta de emprego, às vezes esse poder de palavra, de poder explicar para o seu futuro empregador que você vai para ficar com ele, que você está, né, perdendo, porque muitas vezes tem a cláusula, né, no contrato que você vai ficar mínimo um ano com eles ou às vezes mais. Então eu acho que provar para a pessoa que você está disposta a fazer esse trabalho e eles vão, na verdade, gastar um pouquinho de tempo no início para trazer você, mas vai ter a recompensa financeira se você ficar 2 anos, porque nessas posições poucas pessoas ficam 2 anos. Tem um moço que eu entrevistei aqui no canal, quando ele era estudante, ele pegou aquela permissão de trabalho e a Sim. empresa já peticionou os dois para ele, o H1B e o Isso, EB3. E aí o inteligente. EB3, que é o Green Card, saiu antes do visto de trabalho, que é temporário, Pronto. e foi isso. Vamos para a próxima pergunta do Matheus Badolatti. Boa tarde. É muito difícil dar entrada num visto como unskilled worker? E aí a doutora pode explicar se é a pessoa mesmo que dá entrada nesse visto ou é a empresa? Sim. Então, o unskilled worker, primeiro, alguém me falou recente, a doutora falou de visto de imigrante, eu não entendi, né? Immigrant visa é uma palavra que eles usam, né, quando descrevem um green card, né, uma residência permanente. Imigrante, quem vai imigrar para vir morar, e o outro termo que a gente usa são non-immigrants, né, não imigrante, para quem vem fazer algo temporário. Então, vamos colocar nessas duas categorias, ok? Então, ele está se referindo a um visto de imigrante, que seria o green card, e a categoria é unskilled worker, porque no EB3, na verdade, ele tem 3 categorias, né? Pode ser professional, profissional, skilled ou unskilled. Então, para alguém da entrada no EB3, em qualquer categoria, professional, skilled ou unskilled, quem é o peticionário é o empresário. A empresa americana vai ser a pessoa que vai, a organização, a entidade que vai dar entrada, que vai iniciar. Então, você, como indivíduo, você não pode dar entrada numa vaga de unskilled, você não vai poder receber o benefício do Green Card assim. Ele é iniciado por a empresa que está registrado nos Estados Unidos. Beleza. E aí é diferente, né? Como a senhora mencionou um pouquinho mais antes, do EB1 ou do EB2 Sim, NW. correto. Você pode aplicar sem você ter um sponsor, que seria uma empresa americana peticionando para você. Eles vão fazer uma exceção desse requerimento, porque você realmente tem habilidades extraordinárias, ou você vem com um propósito que é de interesse nacional para os Estados Unidos.
Beleza. Inclusive, tem várias entrevistas aqui no canal de pessoas que conseguiram EB1 e EB2 NW. Se vocês quiserem entender na prática como isso que a doutora explicou aqui, bem bacana, vai lá no canal, nas playlists de entrevistas que tem na prática tudo que as pessoas fizeram. Lembrando, pessoal, que caso você queira marcar sua consulta, tirar sua dúvida com o escritório da doutora Aide, as redes sociais vão estar abaixo na descrição desse vídeo. Você pode entrar em contato, marcar sua consulta para tirar sua dúvida. E também não esqueça de deixar o seu like, curtir o canal, se inscrever e compartilhar para acompanhar também todas as novidades, beleza?